Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu decidi mandar esta aula, que seria a nossa a aula depois da leitura do capítulo 1, 2 e 3 do livro Definindo Musicoterapia, do Kenneth Bruscia. A intenção é que a gente faça uma discussão a respeito, então, das definições de musicoterapia existentes e como hoje, né, nós podemos, então, nos posicionar ou refletir sobre isso, já que não temos uma musicoterapia, mas musicoterapias. Uma pergunta que é recorrente é sempre esta, né? O que é musicoterapia? O que faz um musicoterapeuta? Músico o quê? Musicoterapia? Então, essa primeira aula gravada, ela tem essa intenção de trabalhar de acordo com os autores as definições mais importantes. Então, não existe uma definição padrão, né? O próprio Kenny, que é um musicoterapeuta muito importante, ele diz, né? Toda vez que alguém me faz essa pergunta, eu tenho que engolir em silêncio, me concentrar e pensar, meu Deus, lá vamos nós de novo. O que é que eu vou dizer dessa vez? Toda vez é um desafio, uma responsabilidade, um convite a incrementar meu próprio entendimento pela escolha de palavras para algo que é indescritível por natureza e tem uma característica adicional de ser algo diferente a cada vez que acontece. Como definir, então, um processo terapêutico, né? O que acontece durante um encontro ou um atendimento de musicoterapia. Este é o desafio. Interessante para começar uma reflexão, pensar o que é musicoterapia e o que não é musicoterapia. Então, a questão das fronteiras entre o que é a utilização da música, né, em práticas terapêuticas e o que é a musicoterapia, às vezes ela é muito tênue, mas a intenção de estabelecermos essas fronteiras também é proteger os clientes, definindo então quais são os limites da atuação do terapeuta. Se perguntar, essa definição é acurada, relevante, multicultural e inclusiva com todas as ideias e práticas pertencentes ao campo? Então, a definição de musicoterapia que eu adoto, ela é uma definição que é o mais acurada possível dentro da minha realidade, dentro do meu contexto? Além de tudo, as definições, elas também trazem uma base para a autorreflexão e para a discussão. Refletir em filosofias pessoais e identidades profissionais. Nós temos catalogadas, inclusive pelo Bruscia, mais de 100 definições desde os anos 70. Parece haver um consenso de que a musicoterapia é um híbrido entre duas áreas muito importantes, que é a área da música e da terapia. Então, em um só tempo, a musicoterapia seria esse encontro entre a arte, a ciência, as ciências da saúde e as humanidades, né? E daí dentro das humanidades a gente tem as áreas social, educacional e outras tantas. Então, seria este encontro. O Stig, que é um musicoterapeuta finlandês muito importante e que é um dos grandes teóricos na área da musicoterapia comunitária, ele sugere, então, uma perspectiva centrada na cultura, onde a musicoterapia seria, então, uma prática situada, dependendo, então, do local onde ela se encontra, ela teria uma definição. Então, ele prefere utilizar uma definição local do que uma universal. Para ele, a musicoterapia é essa construção sociocultural por natureza e, como tal, inescapavelmente significa coisas diferentes para pessoas diferentes em diferentes contextos. Sendo assim, a musicoterapia é um grupo de práticas diversas, existindo apenas no plural. Então, não existiria uma musicoterapia, mas muitas musicoterapias. Para Asdel, que é um outro musicoterapeuta, ele diz que ele concorda com Stig, né? E fala que sobre o contexto das práticas, isso vai além
que a musicoterapia vai além de um grupo de práticas, né? Mas é também um discurso linguisticamente construído. Então, não se trata só de ser uma prática, mas de ter todo um arcabouço teórico e uma linguagem. Então, é necessário, para discutir o que é musicoterapia, também refletir e conceituar o que é música. Só este conceito do que é música já renderia uma grande discussão, né? O que é terapia, o que são artes, o que é saúde, a medicina, a educação, psicologia, musicoterapia dentro das ciências humanas. Então, nós vamos fazer este estudo e para então, formular esta definição é importante refletirmos sobre esses termos. O próprio Brússia diz que quando a musicoterapia ela é tida como uma disciplina, então a nossa identidade é definida pelo alcance das aplicações terapêuticas que a música tem e os limites da nossa atuação. E isso é determinado pelo conhecimento que nós temos delas. Por isso que é tão importante a formação em musicoterapia, para que possamos ter, então, esse arcabouço teórico que fundamenta a nossa prática. Quando concebida como uma profissão, a nossa identidade é definida pelo nome também dos nossos empregos e responsabilidades. Os limites da nossa atuação são definidos por qualificações e salários impostos sobre nós por outros. Então, existem esses dois aspectos, né? O aspecto da formação, de me formar um musicoterapeuta, e existe também o aspecto relacionado a como a sociedade nos vê e como a sociedade nos define e atribui ao nosso trabalho um salário, né? Ou seja, uma profissão que tem direitos e deveres. Voltando à questão do Stige, ele diz que a musicoterapia, enquanto prática profissional, é a musicalização situada na saúde dentro de um processo planificado de colaboração entre cliente e terapeuta. Acho bem interessante o uso da terminologia colaboração, porque de fato é necessário haver essa colaboração entre o cliente e o terapeuta, né? Ou às vezes o cliente aqui não é necessariamente a pessoa, né, que vai buscar ajuda, mas é às vezes uma instituição ou até mesmo os familiares. Mas é necessário que haja essa colaboração mútua em prol da saúde. E que existe um processo planificado. Então, a musicoterapia não é simplesmente uma prática, mas ela exige um plano. Então, é feito um plano terapêutico para aquela situação, para aquele paciente, e são feitos, então, existem, então, objetivos terapêuticos a serem atingidos. E, voltando à questão situada, significa pertencente a um contexto sociocultural em transformação. Saúde é a qualidade das interações e atividades que estão capacitando. E musicalização é engajar-se numa experiência musical dialógica. Como arte, se formos pensar, a musicoterapia como sendo da área da saúde e da área artística, ela está também preocupada com aspectos relacionados à subjetividade, aquilo que não é palpável, aqueles elementos que fogem a uma experiência replicável ou objetiva. Ela abrange também aspectos da individualidade, ou seja, cada um vai vivenciar a experiência musical de forma distinta. Também aspectos relacionados à criatividade, como cada pessoa se relaciona, como ela cria, né, como ela vivencia esse mundo musical. E aos aspectos relacionados à beleza. Não há uma estética definida a priori, porque pode ser que para uma pessoa um som demonstre, né, uma evolução dentro de um certo quadro, mas que não tem um padrão estético dentro de uma exigência musical que seja aceitável. Como ciência, a musicoterapia ela está muito preocupada com os aspectos da objetividade também, né? Ou seja,
que aspectos da musicoterapia são universais. Se eu fizer um atendimento de musicoterapia aqui, né, para um determinado sujeito que tem uma paralisia cerebral, será que os mesmos objetivos que eu vou buscar atingir aqui são os mesmos lá na China ou na Austrália? Então, esses aspectos da universalidade. Existem elementos que são universais? Também a questão da replicabilidade, né? Se eu fizer um experimento aqui ou vivenciar uma experiência aqui, eu vou conseguir replicá-la em outro ambiente, em outro espaço, e com a verdade, né? Como uma das humanidades, ela já está preocupada com processos interpessoais de todos os níveis, incluindo uma comunidade, uma sociedade, uma cultura. Então, pensando, né, hoje na situação que nós vivemos, por exemplo, com o coronavírus, em que medida a musicoterapia poderia trazer contribuições para que houvesse, então, esses relacionamentos interpessoais, eles se mantivessem, né? Pensando na nossa comunidade, sociedade e cultura. Porque mesmo distantes fisicamente, a música continua livre, né? Para passar através dos meios tecnológicos, da internet, nós conseguimos ter esse acesso e a música nos aproxima, mesmo nesse momento de isolamento social. Continuando, então, essa discussão, o Bruxa, que é esse senhor simpático de barba branca, nós temos aqui o livro dele, as duas versões, né, o Definindo Musicoterapia, uma edição um pouco mais antiga, de 2000, e o outro com a capa azul, de 2016, e que vocês leram o capítulo 1, 2, 3. O doutor, né, o professor Bruxa, ele foi uma figura central para a sistematização de muitos conceitos e da teoria da musicoterapia contemporânea. Conceituando, então, o que não seja musicoterapia, nós podemos pensar em duas situações. Quando um cliente, uma pessoa, utiliza a música sem um terapeuta, isso é musicoterapia? Isso se qualifica como uma terapia? Ou quando um terapeuta ajuda um cliente sem música, isso não se trata também de musicoterapia? Ou quando um profissional de saúde utiliza a música na terapia, isso também precisa nos levar a uma reflexão de que isso não é musicoterapia. Então, as intervenções musicoterápicas, elas são únicas e focam no som, na beleza, na criatividade, e elas visam atingir objetivos terapêuticos, de tal forma que o profissional qualificado para atuar como musicoterapeuta, ele precisa de uma formação. No Brasil, isso acontece dessa maneira. Para que a pessoa seja musicoterapeuta, ele precisa ter um curso de graduação ou de especialização. E o público-alvo, então, da musicoterapia, ele é bastante abrangente, né? Ele vai desde crianças autistas, ou hoje, como nós chamamos, né, crianças que pertencem ao grupo de transtornos do espectro do autismo, pessoas com distúrbios emocionais, adultos com transtornos psiquiátricos, deficiência intelectual, indivíduos com necessidades especiais, crianças com dificuldades de aprendizagem, pessoas que foram vítimas de abuso ou de transtornos de comportamento, a população carcerária, dependentes de álcool ou drogas, pacientes de especialidades médicas, terceira idade, pacientes terminais, neuróticos, grupos pós-trauma e comunidades. Então, a musicoterapia também é utilizada, né, na assistência de pacientes em tratamento anti-estresse, em maternidades, em técnicas de biofeedback, controle da dor, autorrealização e desenvolvimento espiritual. Então, a abrangência é bastante grande. De forma que existem tanto práticas que são ativas, quanto práticas que são receptivas. Existe um público, né, que vai conseguir, que vai ter boas respostas com práticas mais receptivas, como, por exemplo, o biofeedback, que tem ali a definição, ou outras técnicas, vibracionais e outras, e pessoas que têm, então, uma resposta
melhor, né, com práticas ativas, compondo, improvisando, escutando, né, cantando, trabalhando com canções, por exemplo. Já quanto às metas, né, objetivos, os métodos da musicoterapia, eles variam bastante de um setting para o outro, de um público-alvo para o outro e de um musicoterapeuta para o outro. Por quê? Né? Porque as metas, os objetivos podem ser objetivos educacionais, recreativos, de reabilitação, de prevenção ou psicoterapêuticos, focando em necessidades físicas, emocionais, intelectuais, sociais ou espirituais do cliente. Quanto aos métodos de tratamento, eles podem enfatizar, então, a escuta, a improvisação, a performance, a composição, o movimento, a fala e podem incluir experiências adicionais em arte, dança, teatro e poesia. Eu já atendi pessoas com deficiência intelectual, onde nós fazíamos esta junção, né, do trabalho musicoterapêutico com práticas também do teatro e da poesia. Então, vai depender muito de qual é o seu objetivo terapêutico. Qual é o meu objetivo terapêutico se eu for trabalhar num hospital, em uma enfermaria ou em uma unidade de tratamento intensivo, ou se eu for trabalhar com as famílias, ou então se eu for trabalhar agora online, né, que é uma modalidade que nós vamos precisar discutir e conversar muito sobre ela. Então, existem várias possibilidades, mas todas elas prevêem, então, o trabalho com essas metodologias, a escuta, a improvisação, a composição e a recriação. Quando nós falamos, então, quais são as dificuldades em definir, então, o que é musicoterapia, porque, na verdade, também nós temos dificuldades em definir o que é música, né? O que é música? Como julgamos se algo é organizado ou não? O que é esteticamente significante em música e o que não é? Existem padrões universais aplicados em julgamentos de mérito estético ou artístico? Música sempre envolve som, envolve organizações de silêncio, ruído e vibrações. Então, nós temos aí uma série de questionamentos, né? A música como ferramenta, como processo, que gera, então, um resultado. E também eu posso pensar e refletir o que é terapia, né? Tradicionalmente, essa palavra terapia, ela vem de terapeia, que significa assistir, servir, ajudar ou tratar. Uma terapia se baseia em algum tipo particular de assistência, serviço, ajuda ou tratamento. A pessoa que precisa deste tipo de suporte se qualifica, então, como um cliente. E de alguma importância quem faz assistência, serviço, ajuda, tratamento, essa pessoa precisa de algum treinamento especial? Qual é o processo pelo qual esse tipo de apoio é dado? Quais são os tipos de transformação que tem lugar como resultado? Em relação às questões profissionais e do cumprimento de uma ética, de um código de ética, existem aspectos relacionados àquilo que a musicoterapia pode ou não resolver. É importante conhecermos os limites da nossa profissão. Nem tudo iremos conseguir. Então, se a pessoa toma a medicação, ela não vai deixar de tomar a medicação para fazer musicoterapia. Ela até com o tratamento, isso pode acontecer de forma paulatina. Mas nós precisamos entender das nossas responsabilidades, né, e do papel de cada profissional. Outro exemplo, uma criança que tenha apraxia de fala, ela pode fazer musicoterapia, mas ela precisa fazer a fonoaudiologia, né? Se existe algum aspecto emocional, um comprometimento maior, ela terá que fazer também a psicologia. Então, cada profissão vai atuar dentro dos seus limites. Também em relação às funções, né, e aquilo que a música nos oferece em termos de conhecermos, então, os estudos, as pesquisas, né,
daquilo que já foi comprovado cientificamente e que nós podemos, então, utilizar no atendimento a pessoas. Também das qualificações e responsabilidades do terapeuta. No Brasil, como eu já disse, para ser musicoterapeuta é necessário ter um curso superior ou uma especialização, e esse profissional ele vai responder a um código de ética, né? Onde ele tem deveres e tem direitos também. A natureza das relações que se envolvem entre cliente, música e terapeuta. Então, o terapeuta ele pode eventualmente até ser amigo do seu cliente, mas o seu papel principal é ser um terapeuta. Então, é muito importante a definição desses papéis, né? O que faz parte, né? Qual é o rol de atribuições de cada um desses papéis. Então, essa clareza na relação, ela é muito importante. Você não tem uma relação de amizade com o seu paciente, com o seu cliente, mas é uma relação terapêutica mediada pela música. As metas da terapia adequadas às diferentes orientações filosóficas. Também, claro, cada musicoterapeuta tem um determinado embasamento científico, né, dentro das diferentes orientações filosóficas, e cada um vai ter a sua forma de trabalho, né, de forma que existem musicoterapeutas que têm uma fundamentação teórica baseada na psicanálise, outros numa teoria mais comportamental, behaviorista, outros numa teoria mais histórico-social, que é o meu caso, outros, né, numa teoria mais desenvolvimentista, enfim. Então, cada musicoterapeuta ele vai ao longo da sua formação e depois da sua profissão definindo o seu chão teórico, né, suas bases teóricas. Isso é muito importante. Uma descrição do processo terapêutico que articula a natureza da transformação sem viés filosófico. Então, também nós temos o Bruxa vai colocar, né, que existe esse processo terapêutico que vai fazer esse mapeamento, então, das transformações que ocorrem ao longo de um processo terapêutico, sem necessariamente ter esse viés filosófico, né? Mas sim uma ênfase no processo terapêutico e como as mudanças acontecem ao longo desse tempo. A pessoa, para passar por um processo terapêutico, ela pode até saber, né, a teoria que embasa o trabalho do musicoterapeuta, mas ela não precisa estudar isso, ela não precisa, né, se aprofundar nesse viés do terapeuta. E voltando à questão ética, né, a primeira preocupação do musicoterapeuta deve ser não causar mal algum. Essa é uma preocupação ética fundamental, né? Quando um profissional de saúde vai além da sua competência, expertise ou limite legal em seu trabalho com os clientes, ou quando ele ultrapassa o escopo da prática estabelecida por sua profissão, ele arrisca colocar em risco a saúde e o bem-estar de seus clientes. Então, música não faz só bem, pode fazer mal também. Então, todo o conhecimento que nós adquirimos ao longo da nossa formação é justamente para não causar mal algum a ninguém. De repente, você não tem ainda, você não tem uma formação e vai trabalhar com uma pessoa que tem sérios problemas, né, físicos ou transtornos mentais, e você age de tal forma que não traz benefícios para essa pessoa. Então, a primeira questão ética é essa: eu não posso trazer dano. E o Bruxa vai nos colocar, fazer uma série de questionamentos, né, a respeito já da prática da musicoterapia. Então, quais os tipos de experiências sonoras ou musicais servem como meios para a terapia? Existem quaisquer condições ou circunstâncias que determinam quando uma experiência sonora ou musical torna-se terapêutica? Quais metas e métodos pertencem às fronteiras da musicoterapia e quais são?
Quais tipos de relações e interações estão incluídas dentro das fronteiras da relação cliente-terapeuta? Quais as modalidades diferentes da música, discussão, desenho, movimento, pertencem a fronteiras da musicoterapia e quais não? Quais limites são necessários? E a partir desses questionamentos, o Bruxa vai trazer algumas contribuições, dizendo que a musicoterapia ela é global na sua concepção e manifestação, mas ela não pertence a uma pessoa, país ou cultura. Então, eu não posso dizer que o que nós fazemos aqui é musicoterapia, mas o que é feito na Austrália não é musicoterapia, né? Não é dessa maneira. Então, a musicoterapia não tem dono, né? Ela é uma construção feita em cada país. É óbvio que ela tem diferenças de acordo com os aspectos socioculturais, econômicos, educacionais e outros fatores. A América Latina tem uma forma, uma musicoterapia que é muito centrada em práticas ativas. Já na Ásia, você vai encontrar muitas práticas receptivas. Então, vai depender muito dos aspectos, né, sociais, culturais, educacionais, econômicos de cada lugar. Dentro da análise que o Bruxa faz, sem definições de musicoterapia, ele faz alguns apontamentos. Então, um dos primeiros é que ele diz que musicoterapia, então, como um predicativo do sujeito, substantivo usado depois de musicoterapia é uma palavra usada para identificar, definir ou descrever o sujeito. Por exemplo, musicoterapia é o uso ou aplicação ou método. Também ele vai fazer uma análise linguística que existe uma descrição, né, nos conceitos. Os adjetivos usados para descrever o predicativo do sujeito, por exemplo, musicoterapia é o uso prescrito, ou processo sistemático, ou uma prática situada. Também ele vai falar dos agentes, o que segue o predicativo do sujeito após a preposição de. Qual é o agente, nomeação da definição, por exemplo, o uso da música, do som, do movimento e assim por diante. Ele percebe que nessas definições de musicoterapia ele faz essa análise então dos termos ali linguísticos utilizados. Também o Bruxa vai nos chamar a atenção para o contexto clínico. Quais outros agentes ou estratégias são identificadas além do agente principal, da música? E como eles operam em harmonia na prática musicoterápica? 7. Onde ou em qual capacidade a musicoterapia é usada, por exemplo, em escolas, hospitais, em centros de reabilitação e tratamento? A meta, né, o objetivo, que é dado como proposta, o fim, a meta da musicoterapia. Normalmente a meta tem dois componentes, o infinitivo, que é promover, e o objeto, saúde. O público-alvo, como o público da terapia é nomeado ou descrito, então, inclusive, já comentei com vocês em aula que existem diferentes nomeações, né, dependendo do local de trabalho. Então, numa escola, não é adequado eu chamar as pessoas que estão ali de pacientes, né? Porque estamos num ambiente educacional. Agora, se eu estou num hospital, é interessante usar o termo paciente. Em uma clínica, eles são clientes, participantes, né? Então, vai depender muito do local onde eu trabalho, né? E da minha formação também, da minha fundamentação teórica. Terapeuta. Como é nomeado, descrito terapeuta? Então, também existem lugares onde os terapeutas não são nomeados como tal. Né? Eles participam, mas eles têm uma outra forma de nomenclatura. E para encerrar hoje esse encontro, eu só queria trazer então a definição utilizada pela World Federation, uma definição que foi construída coletivamente em 2011. A Federação Mundial mandou essa definição para todos os países e mediou uma discussão a respeito disso. Então, a definição ficou:
Musicoterapia, utilização profissional da música e seus elementos para intervenção em ambientes médicos, educacionais e cotidiano com indivíduos, grupos, famílias ou comunidades que procuram otimizar a sua qualidade de vida e melhorar suas condições físicas, sociais, comunicativas, emocionais, intelectuais, espirituais e de saúde e bem-estar. Investigação, a educação, a prática e o ensino clínico e musicoterapia são baseados em padrões profissionais de acordo com os contextos culturais, sociais e políticos. E como tarefa para esta semana, eu vou pedir a leitura, então, do capítulo 11 do mesmo livro, e vocês irão responder e mandar por escrito em uma atividade, a partir da leitura do capítulo, o que é música, para os musicoterapeutas, o que é música e qual a diferença de experiência musical e música. Um grande abraço para todos vocês. Qualquer coisa, podem me chamar ali no WhatsApp.